Olá, pessoas. Professor Edson passando por aqui para mais um bate-papo sobre programação e algoritmos. Utilizando o Visual G, nós vamos criar o nosso primeiro algoritmo. No vídeo anterior, nós comentamos sobre os comentários do algoritmo, que eu mantive a mesma estrutura do algoritmo do exemplo do vídeo anterior, onde nós temos ali o nome do nosso algoritmo, exemplo 01, os comentários, o cabeçalho do nosso algoritmo, a seção de variáveis e o corpo do nosso algoritmo. Para começar a criar o nosso primeiro algoritmo, precisamos entender uma palavrinha básica na programação, que são as instruções ou os comandos que iremos solicitar para que o computador execute em nosso algoritmo. Pensando no dia a dia, vocês com certeza já ouviram falar da palavra instruções. Então, como que nós poderíamos entender essa palavra e podermos aplicar essa palavra instruções na informática, no nosso algoritmo? Instruções, um conjunto de regras ou normas, ou seja, um padrão pré-estabelecido para que você consiga realizar algo, para que você consiga realizar uma tarefa. Mas veja bem, vou repetir, um conjunto de regras, de normas, um padrão pré-estabelecido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós vamos utilizar as instruções para comandar o computador realizar uma determinada tarefa para nós, através dos nossos algoritmos, nós temos que seguir essas regras, esse padrão, para que você consiga realizar algo em seu algoritmo. E na informática, né? Como que nós podemos entender essa palavra instruções dentro da informática e nosso algoritmo computacional? Então, essas instruções nós podemos entendê-las que elas vão indicar ao computador, essa instrução que nós vamos escrever aqui dentro do nosso algoritmo, ela vai indicar ao computador para que ele execute, ou seja, o que o computador deve executar. E ele vai seguir exatamente essas instruções que nós vamos passar para ele. Então vamos conhecer aqui a nossa primeira instrução. Então aqui dentro da seção de comandos, debaixo da palavra início, ali na linha 15, por assim dizer, é onde nós vamos escrever a nossa primeira instrução da linguagem Portugal, que é o comando ou a instrução escreva. Pode ver que ela já ficou da cor azul, indica que essa instrução, esse comando, foi reconhecido pelo Visual G. Vamos dar um espaço apenas para visualizar e organizar melhor o nosso algoritmo. E agora nós temos que colocar dentro dos parênteses essa instrução. Ah, mas por que dentro do parênteses? Lembra da definição? São as normas, as regras, o padrão estabelecido. E entre aspas. Mais uma vez, por que entre aspas? Mesmo conceito. E aqui dentro você vai escrever uma mensagem. Então nós vamos começar com a famosa mensagem, nosso primeiro algoritmo, cuja descrição dela é exibir uma mensagem de boas-vindas. Então nós vamos escrever alô mundo. Alô, não saiu o acentinho aqui. Alô mundo da programação.
Esses espaços que eu dei aqui, depois das aspas e ao final aqui também, é apenas para organização, apenas para uma melhor visualização, mas poderia ser também ali tudo junto que está entre parêntese e entre aspas. Então, toda vez que você desejar exibir uma mensagem qualquer na tela para o usuário, né, pensando assim que esse algoritmo será visualizado, utilizado por uma outra pessoa, e ao essa pessoa executar esse algoritmo que você desenvolveu, ela vai receber uma mensagem na tela: alô, mundo, e corrigindo, né? Mundo da programação. Vamos executar esse algoritmo para ver se correu tudo de acordo com o que nós desejamos. Então, como que eu faço mesmo para executar o nosso algoritmo? Comando executar. Aqui em cima no cantinho esquerdo, nós temos o botão executar. Vamos clicar nele e observem a saída aqui no console, no modo texto. A frase: alô, mundo da programação. Se eu fizer alguma alteração no meu algoritmo, o que eu tenho que fazer? Tenho que primeiramente fechar a janelinha, senão não consigo fazer a edição, a alteração. Então fecho essa janela que ele vai parar de executar esse algoritmo e venho aqui e acrescento exclamação, exclamação, exclamação. Aí o que eu tenho que fazer? Executar novamente esse algoritmo para que você teste novamente e veja se a saída agora saiu de acordo com o que você instruiu o computador a executar. Não se esqueça de salvar o seu arquivo. Pode salvar com o mesmo nome do algoritmo. Escolha o local, a pasta, organize e crie uma pastinha aí no seu pendrive, no seu computador, na área de trabalho, onde você achar mais conveniente. Entre dentro dessa pasta, pode manter o nome do arquivo, seguindo as regrinhas, os padrões aqui, né, do salvamento de arquivo, sem acento, sem cedilha, sem espaço, evitar caracteres especiais, nomes muito grandes. Mantenha a extensão ALG de algoritmo e clique no botão salvar. Feito isso, clicando no botão salvar, eu vou fechar a janelinha aqui, tá? Que nesse momento eu não vou salvar esse arquivo. Vou fechar essa janelinha, mas no seu caso, se você for salvar, clique no botão salvar. E assim nós conseguimos então apresentar para vocês a primeira instrução do nosso algoritmo, que é o comando escreva, seguindo as regras ou as normas definidas para que esse algoritmo seja executado pelo computador e que o computador consiga interpretar, entender e executar o comando escreva a instrução correta que você informou para ele. Até mais.